Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 27 de agosto, que é o dia 239. Vamos continuar em Jó, capítulo 23, versículo 1, até o capítulo 27, versículo 23. Então Jó falou novamente: Minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria a seu tribunal. Exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Ouviria sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar a sua causa. Meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como o ouro. Pois permaneci nos caminhos de Deus, segui meus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Mas quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença? Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo, a escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Porque o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Porque os que o conhecem esperam por ele em vão. Os perversos mudam os marcos das divisas. Roubam rebanhos e os trazem para seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho, os necessitados se escondem para se proteger. Como jumentos selvagens das regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela. Tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas. Colhem alimentos para outros, enquanto passam fome. Espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo. Pisam uvas para fazer vinho, enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade e os feridos clamam por socorro. Mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos que se revoltam contra a luz não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa: ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam essas casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz. A noite escura é sua manhã, aliam-se os terrores da escuridão. Mas como espuma num rio desaparecem. Tudo que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consomem a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles, para os vermes terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la. Não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos, ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora,
Depressa desaparecerão como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Então Bildade de Suá respondeu: Deus é poderoso e temível. Ele impõe a paz dos céus. Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos larvas, nós mortais não passamos de vermes. Então Jó falou novamente: Grande ajuda você deu aos indefesos. Belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância. Sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar da destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre nada. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? Jó continuou a falar. Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tirar o fôlego de Deus das narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentira. Jamais darei razão a vocês. Defenderei até a morte minha integridade, afirmarei minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei a consciência limpa, quer que meu inimigo seja castigado como os perversos, e meus adversários como os que praticam o mal, pois que a esperança tem os ímpios quando Deus os elimina, quando lhes tira a vida. Acaso Deus lhes ouvirá o clamor? Quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus, não esconderei nada a respeito de Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram de tudo isso, e no entanto dizem essas coisas inúteis. Isto é o que os perversos receberam de Deus, esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis como teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar veem que toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre como uma inundação e são arrastadas pela tempestade da noite. Um vento do leste os carrega e desaparece. Arrancam-os de seu lugar, sopra violentamente sobre eles, sem piedade. Lutam para escapar de seu poder. Então, todos batem palmas e riem deles com desprezo. Agora, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2, versículo 11. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e em sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzidos diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero um dia vocês
que vocês nos entendam plenamente. Mesmo que não o façam agora, então no dia do Senhor Jesus poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança que iria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois a voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com a minha viagem para a Judeia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhe falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita a ir a vocês e permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Agora, invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei ao Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Por isso, resolvi não entristecê-los com outras visitas dolorosas. Pois eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia no coração, aflito e com muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-lo, mas mostrar-lhe quanto amo vocês. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para tentá-los e ver se seguiram todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. E agora em Salmos, capítulo 41, versículo de 1 a 13. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempo de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido, visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim. E depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem. Nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia o meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Devolve-me a saúde para que eu lhe dê o que merece. Sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservaste minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me à tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, da eternidade à eternidade. Amém e amém. Agora em Provérbios, capítulo 22, versículo de 5 a 6. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele.
Ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Até amanhã, no dia 240.